Olá, aluna majestosa, seja muito bem-vinda ao nosso 20º dia da jornada Mulher Constante, Coração Confiante. Parabéns, se você chegou até aqui, você já está mais da metade, pois esse devocional tem 31 dias e estamos na reta final. Estamos terminando o segundo ciclo aí do nosso devocional e já nós vamos para a terceira e última fase desse devocional. Parabéns pela sua constância. Hoje nós vamos conversar sobre algo muito importante para o seu florescer, que é independência espiritual para influenciar com propósito. Vamos orar? Pai, nos ensina a levantar com autoridade, a resplandecer com coragem e a influenciar com humildade. Que cada mulher aqui entenda que sua luz não vem dela mesma, mas da tua glória. Em nome de Jesus, amém. E o versículo de hoje está em Isaías 60, 1, que diz assim: Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Por que eu escolhi esse tema, independência espiritual para influenciar? O que isso tem a ver com a constância? Você não pode influenciar se você estiver presa na dependência emocional ou espiritual de outras pessoas. Constância e influência andam juntas. Só se torna uma mulher de impacto quem aprendeu a andar sozinha com Deus também. Muitas mulheres dizem: eu queria fazer algo por outras, mas eu não sei nem por onde começar. Sabe o que na verdade falta? A independência espiritual. Aquela força que vem de dentro, aquele brilho que não depende de palcos ou de likes, ou até de alguém falar, vai lá e faz, sabe? Deus, sabe? Deus te chama hoje para isso, para se levantar, para resplandecer e deixar que a luz dele brilhe através de você. Vamos falar um pouquinho do contexto histórico e literário também desse texto. Isaías 60 é uma profecia de restauração para o povo de Israel, que estava vivendo tempos difíceis, em trevas espirituais, se sentindo esquecidos. Eles estavam se sentindo esquecidos, em trevas espirituais. E aí nesse capítulo, o Senhor diz, através de Isaías: levanta-te, resplandece, porque agora é a hora. Mesmo em meio ao caos, Deus declara que uma nova luz está surgindo. E que essa luz é o próprio Cristo, que viria a brilhar entre os povos. Essa profecia aponta para a vinda do Messias, mas também é um chamado a uma postura, levantar e brilhar, mesmo quando tudo ao redor está escuro. Então imagina, esse povo estava em trevas, vivendo tempos difíceis, se sentindo esquecidos, e é nesse momento que nós gostaríamos que Deus usasse um profeta ou usasse alguém. Às vezes a gente está em um momento tão caótico da nossa vida que até uma borboleta passando na nossa frente a gente acha que é Deus falando algo com a gente. De fato, pode até ser, e é isso que a gente gostaria, né? Quantas vezes a gente recebe, de repente, até de uma criança algo, uma palavra, e a gente, eu acho que foi Deus falando comigo, porque a gente está tão sedento, sabe? Que a gente tenta buscar respostas em todos os lugares. Só que aqui, em Isaías 60, a gente vê esse povo, talvez na mesma condição que você possa estar nesse momento, vivendo tempos difíceis, em trevas espirituais, se sentindo esquecida nesse momento, e você gostaria que Deus usasse alguém, ou que Deus falasse com você: não fique assim, ou que Deus falasse com você: eu estou vendo tudo que está acontecendo com você, o que seria muito bom, não é verdade? Sabe? Saber que Deus está contemplando, vendo tudo. Só que aqui, Deus levanta esse profeta para dizer: levanta, resplandece, porque agora é a hora. Então imagina, em trevas, em tempos difíceis, se sentindo esquecidos, Deus simplesmente levanta o profeta e fala: olha, se levanta. Então, com esse devocional de hoje, eu quero dizer para você, eu sei que você pode estar passando assim tempos difíceis, pode estar se sentindo esquecida, mas Deus usa hoje a minha boca, assim como usou o profeta Isaías também, aqui no capítulo 60, para falar para o povo: levanta-te e resplandece. Deus também usa a minha boca nesse dia para falar com você, independente das trevas, dos tempos difíceis que você possa estar passando. Levanta-te e resplandece. Mesmo em meio ao caos, Deus ele está declarando hoje uma nova luz sobre a sua vida. Uma nova luz. E essa luz é o próprio Cristo, que lá na época, na época de Isaías, ele viria. Então essa profecia aponta para a vinda de Cristo. E hoje, quando a gente olha a nossa realidade, nós já temos livre acesso a Cristo. Nós já temos livre acesso a Deus através de Cristo Jesus. Então essa profecia ela aponta para a vinda do Messias, naquela época. Mas já hoje, essa palavra vai de encontro a você também, para te lembrar: levanta-te e resplandece. Isso é um chamado à postura, para você se levantar e brilhar. Resplandecer também pode ser brilhar, né? Inclusive, no original hebraico, esse livro foi escrito no original hebraico, tá? E levanta-te aqui
É a mesma coisa que levantar-se com propósito, erguer-se com intenção. Entende? Não é só se levantar e parar. Aqui, a ideia dessa palavra no original é se levantar com um propósito. E resplandecer é irradiar luz, refletir a glória de uma fonte maior. Isso é resplandecer, refletir a glória de uma fonte maior. Glória do Senhor, a expressão aqui em hebraico, é esse peso da presença mesmo. Essa honra que vem dele. Isso revela algo lindo, então. Você só consegue brilhar verdadeiramente quando se levanta com propósito e depende da presença dele. Talvez você tenha esperado demais pela validação de alguém. Talvez você achou que só poderia se levantar quando tudo estivesse perfeito, né? Mas Deus está dizendo, é agora, do jeito que você está e com o que você tem. Não espere mais ninguém te puxar, te levantar, não espere. Não espere um convite, não espere isso. Não espere a aprovação das pessoas. Levanta e brilha. Isso é independência espiritual. O tema de hoje não é esse? Independência espiritual para influenciar. Influenciar, olha que interessantíssimo esse tema para as nossas vidas hoje. Isso é independência espiritual. Saber que Deus já te liberou, mesmo quando ninguém te aplaudiu, mesmo quando ninguém te viu, ninguém te notou, ninguém te puxou, ninguém te convidou, ninguém te aprovou. Mas independente disso, Deus já te liberou para levantar e resplandecer. Resplandecer o quê? Aquilo que você tem para oferecer? Não, a glória de Deus. A gente não falou que resplandecer é isso? Resplandecer no original é irradiar. Luz, refletir a glória de uma fonte maior. Quem é a fonte? É Deus. Uma mulher que sabe quem é, ela não precisa se esconder. Ela não precisa se esconder, ela sabe quem ela é. Ela não precisa copiar ninguém. Ela entende que a sua influência não vem da sua performance, mas da presença de Deus na sua vida. A autoestima verdadeira, ela está ligada ao propósito. Quando você entende quem você é e o que você carrega, você para de implorar, por exemplo, espaço em algum lugar e começa a ocupar território. E sabe o que acontece? Outras mulheres começam a ver em você um caminho. Elas começam a ver um caminho. Porque a luz que você carrega inspira. A luz de quem? De Deus. Essa luz inspira outras mulheres. E aí esse tema lindo vem dizer isso. Independência espiritual para influenciar. Então, outras mulheres começam a ver você em um caminho e começam a identificar que essa luz ela só pode ser divina. Porque de você mesma, não iria refletir nada. Porque refletir é refletir de algo maior. Entende? Então, de você mesma, de nós mesmos, nós não temos nada a refletir, nada a oferecer. Mas, quando estamos nele, nós refletimos a luz dele. É por isso que, às vezes, não entendemos. Porque olhamos pra gente e percebemos, nossa, mas eu não tenho nada. Mas, quando a gente reflete a luz dele, as pessoas se achegam até a gente. E as pessoas se identificam. E as pessoas veem a luz dele em nossas vidas. E aí a gente entende o porquê que tais pessoas podem estar se aproximando da gente. A gente vê, inclusive, na história de Davi, não está nesse texto, mas na história de Davi, quando ele foi para a caverna de Adulão, e ele estava fugindo de Saul, porque Saul queria matar ele, ele foi se esconder, né? Só que Davi, ele carregava essa luz, e ele refletia a glória de Deus por onde ele passava. E mesmo ele estando na caverna, foi se ajuntar a ele, a casa do pai dele, os pais dele, os irmãos dele, e homens que estavam atribulados, endividados, homens que estavam mal, também assim como Davi. Mas só aquele mesmo mal, ele refletia a glória de Deus. E aí as pessoas se achegavam a ele. É por isso que eu trago isso para sua vida. Talvez algumas pessoas se achegam até você e você não entende o porquê que de você mesma, talvez você percebe que não tem nem nada a oferecer, nada a falar, mas somente de estar próximo a você. Somente o seu próprio caminho. Somente aquilo que você carrega já influencia as outras pessoas. Então, nesse dia, que você entenda que aquilo que você carrega é o que você vai refletir. Então, o que você tem carregado aí? Entende? Você tem carregado a presença de Deus com você? Ou o que você tem carregado aí? Sentimentos de inferioridade? Complexos de inferioridade? O que você tem carregado? Porque aquilo que você tem carregado é aquilo que você vai refletir. Não se esconda mais. Uma mulher que sabe quem é e o que carrega, ela não se esconde.
E quando a gente vê essa história de Davi, a gente vê que ele se levantou como líder ali entre eles e aqueles homens, cerca de 400 homens ali a princípio, se tornaram os valentes de Davi. Deixo essa pergunta final. Qual a luz você tem refletido? O que você tem refletido, melhor dizendo? A luz de Deus? Ou você tem refletido, reproduzido traumas, feridas? Você tem carregado tudo que você viveu e refletindo isso nas pessoas, reproduzindo isso nas pessoas? Aquilo que um dia te magoou, te feriu. Certa vez eu atendi uma paciente e ela falou, não, porque a minha líder, ela me tratou muito mal e tal, e aí agora eu vou tratar as pessoas assim também. E às vezes é isso, nós somos tentados a tratar as pessoas como elas nos tratam. E aí a gente quer transbordar isso em outras pessoas. Mas ali conversando com ela, e ao final daquela mesma sessão ela entendeu, não, eu não posso reproduzir nas pessoas aquilo que me fizeram e que eu não gostei. Então eu não sou o que me fizeram, sabe? Não é porque me fizeram que eu vou resplandecer isso, né? Reproduzir isso. Então você não é o que te fizeram, tá bom? Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às tribulações, trevas espirituais que você possa estar vivendo, entenda. Deus te amou para levantar, né, nesse dia de hoje, levantar e resplandecer a glória dele. Porque através da sua vida, outras mulheres, outras pessoas vão ver a luz de Deus e também vão se levantar e resplandecer. Então, que mundo melhor nós vamos formar, né? Nós vamos formar um mundo muito melhor a partir de nós, tá bom? Então esse foi o nosso devocional de hoje. Espero que tenha falado com você. Eu vou deixar as palavras de afirmação aqui, as frases, você escolhe uma, comenta aqui, tá bom? E a primeira é: eu me levanto hoje com propósito. Segunda: a luz de Deus brilha em mim através de mim. A luz de Deus brilha em mim e através de mim. 3. Não dependo da validação dos outros para cumprir o meu chamado. 4. Deus me chamou para influenciar com identidade e graça. 5. Eu sou uma mulher constante, madura e cheia de propósito. Então escolha uma dessas frases, comente aqui abaixo, afirmando, sabe, declarando no mundo espiritual, no mundo físico aqui, declarando aqui que a partir de hoje você vai pensar diferente sobre você, porque você não carrega uma luz própria, não. Você carrega a luz de Deus. Isso aí não é qualquer coisa, não é verdade? Então, se essa palavra tocou seu coração, compartilha com outras mulheres. Talvez você tenha uma amiga que está precisando tanto de ouvir uma palavra, que de repente vive falando que está se sentindo sozinha, que não tem ninguém para conversar, ou que não tem... E aí esse ambiente aqui, né, não só aqui desse canal, mas também do nosso grupo. Você já chegou até aqui, você sabe que a gente tem um grupo. Então, não somente aqui, mas também no nosso grupo, com certeza você vai ter diariamente conteúdos devocionais. A gente também se encontra em chamadas de vídeo às vezes. Toda segunda-feira, na verdade, a gente está aí com um programa chamado Alinhamento, e você vai poder participar. Eu e o meu esposo também aqui no YouTube, nessa plataforma, só que em outro canal. Se você quiser passar a assistir, é só você entrar no grupo, porque na hora, segunda, 20 horas, a gente compartilha lá o link, tá bom? Então é isso, muito obrigada, viu? Por você estar até aqui ao final do vídeo. Parabéns pela sua constância. E lembre-se, você não depende de ninguém para brilhar. A luz já está em você. A luz de Deus já está em você. Até o próximo vídeo.